Carlos, da Ocupação Esperança. Prazer, meu nome é Carlos, como já foi dito. Eu sou líder da Ocupação Esperança, que pertence à região do Isidoro aqui também. A gente está ali com aproximadamente 2.535 famílias, que não são famílias que chegaram ali porque viram um terreno vazio e decidiram invadir, como se diz na mídia. As famílias chegaram ali e invadiram aquele terreno. São famílias que estavam passando por tantas situações difíceis e perante a situação dos nossos governantes, do nosso país, do nosso prefeito, que nada fazem em prol das famílias carentes, porque a gente entende que o governo, que a força maior do Estado, ela é para governar e trabalhar em prol das famílias carentes, que por si mesmo é a maioria da parte do nosso Brasil e que vivem desfavorecidamente no nosso país, porque o nosso governo, ele não quer trabalhar, ele não quer governar para os mais humildes, para os menos favorecidos. Ele quer fazer aquilo que atrai os olhos daqueles que já têm um poder aquisitivo maior. Então essas famílias ali, de forma espontânea, elas entraram para dentro daquele terreno e ali estão pais de famílias que ganhavam um salário mínimo e que têm aproximadamente 9 filhos. Aí você para pensar, uma pessoa que ganha um salário mínimo tem 9 filhos para criar. Aí você chega ali dentro, pessoas que eram deficientes, que a mãe é idosa e o filho deficiente, e não tinha sequer uma ajuda de custo do governo, não tinha sequer nada para ajudar, auxiliar, eles estavam ali dentro. E estão ali somente famílias carentes, que realmente precisam. Famílias que estão ali, que vieram de uma forma assim, bastante sofrida, e que o alívio delas está ali dentro da ocupação. Mesmo elas sabendo que vão pisar na poeira, mesmo elas vendo o vento levando a poeira até a casa delas, estão felizes, porque elas têm um teto, elas têm um lugar onde elas descansam a cabeça e falam, aqui é minha casa, até que enfim eu tenho uma moradia. E aquelas famílias, elas contam muito com a ajuda do fator jurídico. A gente já tem muito isso e a gente precisa acarretar mais isso, porque a gente sabe que simplesmente aquelas famílias desfavorecidas de qualquer tipo de conhecimento, elas não têm a capacidade de lutar de uma forma digna, de uma forma sábia, juridicamente falando. Elas precisam desses apoios. E o que a gente conta sempre é com isso, com que pessoas que têm um conhecimento jurídico, pessoas que têm um patamar melhor em conhecimento, ou até mesmo na vida social, elas possam se aferir, elas possam entender e saber que a gente está aqui para ajudar essas famílias, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de pessoas que nos auxiliem para que mude a situação. Porque o que a gente não vai aceitar, e ser de forma alguma, isso já é declarado nas 3 ocupações da região do Isidoro, é o seguinte, as famílias que ali estão, elas não vão ser simplesmente jogadas na rua pelos nossos governantes, elas não vão ser simplesmente jogadas na rua pelo sistema. Nem que para isso o nosso sangue tenha que correr nesses terrenos. Mas não aceitaremos isso simplesmente pelo fato de quê? Porque é culpa do nosso governo que aquelas famílias estão ali. É culpa do nosso governo que aquelas famílias não têm um teto para morar. Porque a Constituição garante moradia para todo tipo de brasileiro. Que nasceu em solo brasileiro e tem direito à moradia. A Constituição garante o direito à educação, o direito a uma boa alimentação, o direito ao trabalho, o direito a ser considerado brasileiro. E aquelas famílias que não têm o seu teto, aquelas famílias que estão dentro das ocupações, elas estão tendo seus direitos negligenciados. E elas decidiram por conta própria, em coletivo, a lutar pelos seus direitos. Talvez, gente, isso seja um momento de virada no nosso país, a qual grande parte do nosso Brasil, ele vive ocupações. Será por que ele vive ocupações? Porque a maioria em si, pobres, carentes, famílias que trabalharam para construir o país que aqui hoje tem, um país ricaço, um país milionário que nós temos hoje, eles nem sequer têm aonde encostar a cabeça. De que adianta lutar tanto, trabalhar tanto, se no final da vida você vê o pai de família que sofreu para construir belos prédios, belos castelos, ele nem sequer tem um 4x4 para ele morar. De que adianta ele ficar trabalhando, de que adianta ele ficar saindo todo dia cedo de sol a sol para pegar e simplesmente chegar no final da sua vida e ele olhar pro seu filho ali e falar com o seu filho, não, nós não temos nenhum teto para morar, não. Essas famílias cansaram disso e é por isso que eles vieram para ocupar um terreno que não cumpria sua função social. Essas famílias não invadiram, elas não roubaram nada de ninguém. Elas simplesmente estão cobrando um direito que é delas, o direito à moradia, um direito a ter um teto para os seus filhos, e elas vão lutar com isso, elas estão com disposição para lutar por isso. Os nossos governantes, eles já perceberam isso. Se for preciso, nós para esse Brasil, nós para esse Belo Horizonte, nós temos capacidade, o povo unido, ele tem essa capacidade de mover e mobilizar o país inteiro a seu favor. A gente tem essa capacidade, a gente entende isso e não estamos com medo de nada, porque nós temos consciência que a nossa luta é justa. A primeira coisa
que a gente tem na nossa mente é que não somos vagabundos, é que não somos simplesmente pessoas que chegaram e estão querendo usufruir do que é dos outros, não. Estamos simplesmente reivindicando o nosso direito e nós vamos lutar pelo nosso direito. Nem que para isso as nossas vidas tenham que ser entregues em marcha para que nossos filhos tenham seus direitos reconhecidos, mas que os nossos direitos vão ser alcançados, vão. Nem que seja nessa vida, que seja na outra, mas que nós vamos continuar lutando e sem parar, porque acreditamos no seguinte: basta uma pessoa reconhecer o seu direito e começar a convencer os outros que sem luta, num país como esse, num país do Brasil, sem luta a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então estamos convencidos. Essas aproximadamente 8.500 famílias, aproximadamente 40 mil pessoas, só aqui nessa região do Isidoro, elas estão com total disposição de lutar. E o que a gente precisa, enquanto vocês, fator jurídico, é que nos apoie juridicamente, traga para nós algumas coisas que possam nos ajudar juridicamente, porque enquanto jurídico a gente é leigo, a gente não entende isso. A gente entende o que é lutar ali, ó, colocar a nossa cara na frente ali e falar: daqui eu não saio. A gente entende o que é lutar pela terra que nós não temos onde morar. A gente entende o que é alimentar os nossos filhos que está ali carente, porque a gente pega um salário mínimo e tem que pagar o aluguel. E desse salário mínimo, ele tem que pegar e colocar comida e pagar água e luz pro seu filho. Aí para e pensa, você deita na sua cama e o seu filho do lado pedindo uma mamadeira, você deita na sua cama e o seu filho do lado pedindo leite, e você sabe que você não tem essa condição. Entendeu? É essa situação dessas famílias hoje, é essa situação. Porém, essa situação tem melhorado um pouco, muito pouco, porque essas famílias agora têm um teto onde morar. E elas estão com total disposição de não abandonar o barco, porque se alcançamos a vitória até aqui, se aqui eu tenho um teto, é aqui que eu vou criar meus filhos, é aqui que eu vou criar raízes. Então, gente, a gente precisa de vocês, a gente precisa que vocês se aderem a nós, a nossa luta, a nossa causa, que vocês abracem a nossa causa. Sei que não é uma coisa tão simples, porque na maioria das vezes ajudar aqueles que nada pode nos oferecer no momento é difícil, porque na maioria das vezes a gente prefere ajudar aqueles que podem nos dar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que aquele que ajuda o necessitado, aquele que ajuda o pobre, empresta a Deus. E eu sei de uma coisa: o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, aquele que está nos céus, Ele é o principal galardoador daqueles que trabalham em prol da causa dos humildes. Entendeu? Então eu acredito no seguinte: nada é em vão, nada na nossa vida, nenhuma luta, nenhuma causa social que a gente abraça e luta por ela é em vão. Deus muito nos abençoa e somos reconhecidos isso futuramente, quem sabe pela sociedade ou quem sabe em outras situações. Mas o importante é a gente fazer a nossa parte, criar essa consciência que a injustiça do nosso país, ela tem que acabar, ela tem que acabar. Essa injustiça, ela tem que acabar, essa situação tem que mudar. Chega de ficar sendo pisado, chega de ficar falando pra você o que você tem e o que não tem que fazer, não. Somos nós que colocamos os nossos governantes lá para trabalhar para nós e não para pisar em nós, não para dizer para nós que nós não temos direito algum. Não é assim que funciona. Não é assim, a população colocou simplesmente um representante, não um deus grego lá em cima que vai ditar e fazer o que ele quer, não. Colocou lá uma pessoa que é para representar o povo. E se essa pessoa não tem a capacidade de representar o povo, ela não merece estar lá, porque ela está lá para representar o povo. Estamos aqui representando cada família, cada criança, cada idoso, cada deficiente. E não vamos cessar de representar essas famílias em qualquer situação que estivermos. Porque o importante nessa vida é saber que a nossa parte, a minha parte, eu fiz para que essa situação seja mudada. Só isso. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui na Ocupação Rosa Leão. Bom dia. Meu nome, para quem não me conhece, é Ian, sou da Ocupação Vitória e vim aqui também dar o meu depoimento, porque, tipo assim, lá na ocupação lá, não é só na minha família, só na família dos meus amigos que eu vejo isso. É na família de todo mundo, dos idosos, nas outras ocupações também, como o Carlos acabou de dizer, que nada nessa vida é em vão. Porque se isso está acontecendo, se tá acontecendo a ocupação, é porque Deus quer, não é porque Ele não quer. Se Ele não quisesse, ele não tinha falado assim: vá, meu irmão, construa, faça sua casa. Que aí ele não, se fosse assim, ele não tinha falado pra gente construir e depois eu derrubar. E eu sei que Deus não quer isso pra gente, eu sei que Ele quer coisa melhor. E tipo assim, lá na ocupação eu vejo muitas pessoas necessitadas, muitos idosos, muitas crianças.
E como o Carlos mesmo disse, que você deitar na cama, você ouvir um filho pedir um leite, pedir um biscoito, a gente não poder dar, isso é muito triste. Quando lá na minha casa a gente morava de aluguel, às vezes minha mãe não tinha o que fazer pra nós, a gente ia na mercearia do dono da casa e falava: ô seu Leandro, deixa eu pegar um miojo aqui, aí na hora que meu pai receber lá no dia do aluguel, aí você vai e abate junto. Aí tinha vezes que ele falava que não podia nem pagar. A minha amiga também, lá da ocupação também, com ela foi quase parecido, foi a mesma coisa, nem cobrava porque não tinha condições de pagar. E a gente sabe que morar de aluguel é um dinheiro que não tem volta. E toda vez que chega o final do mês, que é o dia da gente pagar o aluguel, a gente vê aquele tanto de nota de 150, a gente fala assim: eu pago, eu não pago, eu pago, eu não pago, eu pago, eu não pago. Até que a gente pega e dá. Mas é um dinheiro sem volta. Esse dinheiro não tem volta. É tanta nota de 100 que tinha vezes que meu pai me dava o dinheiro pra me pagar. Eu falava assim: o que eu vou pagar é nada, eu vou sair com o dinheiro. Pegava, ficava com dó, ia lá e pagava. Aí eu falava assim: não, pai, tem de nota de 100 é essa? Aí, mas é pra pagar o aluguel, não é pra divertir não, que se tivesse pra divertir, a gente não tava no aluguel, meu filho. Era 600? Era 600 da casa, 100 de água, 100 de luz, e quando tinha que fazer alguma coisa, uma reforma na casa, o aluguel ficava mais caro. Então deu mais de 800, né? Teve uma vez lá que meu pai teve que pagar a pintura, ficou 1.800, só a pintura da casa, mais o aluguel, R$2.600. E meu pai teve que se virar o dinheiro. E o cara falou, o dono da casa falou assim: eu quero dinheiro à vista. É preto no branco, é os verdinhos. Eu quero ver, ó, pode jogar a nota pro meu bolso no aquário. Falava desse jeito. E quando ele pedia pra mim, meu pai falava assim: ô Ian, vai lá, paga o aluguel. Tinha dia que eu já falava assim: ô pai, pede a Brenda que é melhor, que senão eu vou acabar gastando dinheiro. Ah, mas você vai fazer isso não? Você sabe que o dinheiro é do aluguel. Ah, pai, mas eu já tive esse pensamento de pegar o dinheiro em vez de pagar o aluguel e sumir com o dinheiro e gastar e depois voltar e falar que vai perder o dinheiro. Ah, mas ele vai cobrar o dobro do aluguel. Ah, pai, não tem problema, depois a gente arruma o dinheiro e paga. É só isso, só. E quero que todos sejam bem-vindos. E é isso. E depois, agora na ocupação, sem aluguel, o que mudou na sua vida? Não, sem aluguel na ocupação, lá em casa, só lá em casa. Se for contar das outras casas, que varia, lá em casa a gente conseguiu economizar o que pagava de aluguel, R$15.000. Em 15 meses? Em 15 meses. E se for juntar as 3 ocupações, a gente vai economizar R$80 milhões. Em 15 meses? Em 15 meses. As 3 ocupações juntas. O Isidoro inteiro consegue. E é só isso. Gravando aqui, Frei. Que beleza, hein? Ô, gente, eu quero chamar aqui também, só pra gente encerrar as falas das ocupações, nossa querida coordenadora Jennifer. E logo após, a companheira Sânia também vai dar uma palavrinha aí representando os companheiros. Jennifer, da Ocupação Esperança. Sejam todos bem-vindos. Eu não vou prolongar, não, meu amigo Carlos aqui da Ocupação, né, já deixou claro. E eu quero só agradecer mesmo a presença de todos e que vocês possam também ter, marcar um dia para que vocês possam conhecer as outras, o Esperança, o Vitória, que é muito importante, viu, gente? Então, muito obrigado mesmo, tá? Gravando aqui é o Frei Gilvander.